Direito Econômico, conceitos gerais. Vamos continuar o estudo do direito econômico falando ainda de alguns conceitos gerais. E nessa aula vamos falar sobre os instrumentos de comparação, que são chamados de benchmark. Os benchmarks são taxas de referências do investimento. Portanto, são taxas em que a rentabilidade de um determinado investimento se baseia para fazer uma comparação. E nós temos vários tipos de benchmarks. Temos benchmarks para a renda variável, para o câmbio, que é negócio com moedas, e para a renda fixa. Para a renda variável, nós temos o Ibovespa e o IBEX. O Ibovespa ele é composto por 80% das negociações da Bolsa, ou seja, da Bovespa. Já o IBEX, nós temos o IBEX 50 e o IBEX 100. O IBEX 50 é composto pelas 50 maiores ações da Bovespa e o IBEX 100 pelas 100 maiores ações da Bovespa. Observe que eles são benchmarks diferentes. Além disso, por esses benchmarks serem compostos de ações e levar em consideração o volume de negócios, eles são extremamente variáveis, porque, em regra, ninguém pode prever o valor que uma ação vai chegar. Por isso que quando vemos um gráfico, por exemplo, do Ibovespa, vemos um gráfico que é irregular, de modo geral. Já o benchmark para o câmbio é a taxa PETAX, que é a média do valor do dólar na sua variação interbancária. Ele leva em consideração o dia anterior ao dia que você está utilizando e, portanto, ele é considerado em D-1. Então, quando falamos da taxa PETAX, estamos sempre nos referindo ao dia anterior de negociações do câmbio. E é essa taxa que é utilizada para o benchmark, de aplicações que levam em consideração o câmbio, ou seja, a venda e compra de moedas. Por fim, temos o benchmark da renda fixa. Esse é o mais conhecido por ser o mais seguro, entre aspas, e aqui temos vários benchmarks. Temos a Selic Over, que é a média das operações bancárias no dia, associada a um lastro de título público federal. Temos a taxa DI, ou taxa de depósito interbancário, que é a média das operações interbancárias com lastro no certificado de depósito interbancário. Outra taxa bem famosa é a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo. Ela é utilizada para os empréstimos do BNDES. Ela é calculada pelo Conselho Monetário Nacional a partir da meta Selic, pro rata, ou seja, mês a mês, e inclui um valor percentual do prêmio do risco. Assim, é possível perceber que essa taxa não é definida pelo mercado. Atualmente, a TJLP está sendo substituída pela TLP, que é a taxa de longo prazo. Será a nova taxa aplicada aos empréstimos do BNDES. Esse índice utiliza o IPCA do mês, mais uma taxa anual estipulada pelo Banco Central. Entretanto, nós teremos essas duas taxas sendo utilizadas, porquanto as taxas anteriores, ou seja, a TJLP, continuará compondo os empréstimos antigos e os novos empréstimos serão pareados pela TLP. Caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link e será direcionado para a página do Banco Central. Temos ainda a TBF, que é a taxa básica financeira, que é calculada pela média da rentabilidade dos últimos 30 dias das negociações do CDB e do RDB, que é o Certificado de Depósito Bancário e o Registro de Depósito Bancário, realizado pelos 30 maiores bancos do país. Finalmente, temos a taxa referencial, ou também conhecida como TR, a mais famosa de nossas taxas, que é calculada pela TBF reduzida. Portanto, tem por base a taxa básica financeira. A fórmula para a TR seria essa daqui. E o que mais importa nessa fórmula, efetivamente, é esse redutor, que é definido pelo Banco Central e fica em torno de 0,23% e 0,48%. Obviamente, como podemos perceber, os benchmarks de renda fixa não variam como os benchmarks de renda variável. Entretanto, sua rentabilidade é bem menor. Por fim, é importante verificar a relação que existe em cada um desses índices, principalmente em relação à renda fixa, porque é o mais utilizado no nosso dia a dia. E conforme já foi estudado anteriormente, temos a Selic Meta, que é definida pelo Copom. Ela é a base para a Selic Over, que é definida pelo mercado. E a Selic Over
é a base para a taxa de depósito interbancário, que, como vimos, é o valor de taxa dos depósitos interbancários lastreados no CDI. A taxa DI, por sua vez, é a base da taxa CDB, que também é calculada por uma média de depósitos interbancários. A taxa do CDB será a base para a taxa básica financeira, que, como vimos, é a média de depósitos dos últimos 30 dias dos 30 maiores bancos no RDB e CDB. Por fim, a TBF é a base para a TR, que, por sua vez, é a base da taxa de juros da poupança, do FGTS, de vários contratos e, por força disso, a renda fixa tem a menor variação no curto prazo.